Turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos estudar sobre as ligações químicas. Então, vamos lá? Vamos iniciar pensando em alguns materiais conhecidos. Alguns são sólidos, como o carvão, outros líquidos, como a água, e outros gasosos, como o ar. A gente tem também que alguns são duros, como o granito, outros moles, como a cera, aquela cera que a gente passa no corpo para tirar os pelinhos, certo? Outros conduzem corrente elétrica, como os metais. Outros, eles não conduzem corrente elétrica, como a borracha. Outros, eles são facilmente quebráveis, ou seja, o vidro. E outros, não, eles não conseguem ser quebrados, certo? Como o aço. Porque existe grande diferença de propriedades entre os materiais que conhecemos? Sabe? Isso se deve em grande parte às ligações existentes entre os átomos, que são chamadas de ligações químicas. Ou seja, os átomos, eles são do tipo que gostam de se unir de várias formas, fazendo com que chamamos de ligações químicas. E o que são essas ligações químicas? É a união entre átomos para formar substâncias químicas. Essa é a interação que os átomos dos elementos químicos realizam para se tornar estáveis. Ok? Para se tornar estável, a gente entra na parte do modelo atômico e estabilidade dos gases nobres, certo? Em condições ambientes, somente os gases nobres são formados por átomos isolados uns dos outros, ou seja, átomos que têm pouca tendência de se unir com outros átomos, pois eles são muito estáveis e pouco reativos, certo? Os gases nobres. Além disso, os átomos de alguns elementos representativos apresentam, quando combinados, configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, com camada de valência completa. Então, os átomos, que não são bobos nem nada, né? Eles se unem com o propósito de adquirir a tal estabilidade. Abaixo aí a gente vê uma imagem, certo? Que a bolinha ela vai passar para o outro, não é? Tornando assim o outro estável com 8 elétrons na camada de valência, ok? Os gases nobres, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regra do octeto, ok? Sabendo disso, através da regra do octeto, que se diz que boa parte dos átomos se tornam estáveis eletronicamente quando possui 8 elétrons na camada de valência. Então, eles têm a tendência de ganhar, perder ou compartilhar elétrons para atingir a estabilidade. Os gases nobres, como já foi dito anteriormente, eles já são estáveis quando sozinhos e por esse motivo eles não precisam se ligar a outros átomos, com exceção do hélio. O hélio, vocês podem observar que ele está apresentando apenas 2 elétrons, certo? Ele é uma exceção. Já os outros, todos apresentam 8 elétrons na camada de valência, certo? Lembrando que só o hélio que é a exceção. Os outros gases nobres, eles sempre vão ter 8 elétrons na camada de valência, ok? Então, por que os átomos se ligam? Quando ligados, os átomos eles atingem a configuração eletrônica de um gás nobre, tornando-se estável. Ou seja, eles vão ficar com 8 elétrons na camada de valência, ok? Aqui a gente tem um exemplo, certo? Temos o Na, que é o sódio, o Ne, que é o neônio, ok? Vocês podem observar que a gente tem a distribuiçãozinha eletrônica deles, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? E o sódio ele se encontra instável. Mas por quê? Porque a gente tem aí, ó, um elétrozinho sobrando, ok? Lembrando que na distribuição eletrônica vocês fazem a contagem através do expoente, ok?
Então, aí a gente tem, ele tá estável porque tem esse 3S1 sobrando. Para ele se tornar estável, a gente tira ele, a gente doa ele para alguém, ok? Então, o neônio, vocês observam que ele está estável, certo? Por quê? Porque na última camada eu já tenho 8 elétrons, certo? Então ele já está estável. Outro exemplo é o do sódio novamente, não é? Que o sódio, como eu disse anteriormente, que ele vai doar, perder, certo? Um elétron para que ele pudesse ficar estável. Então ele perde esse 3S1 para o cloro. O cloro, ele tem o número atômico 17, né? Então, se for fazer a distribuição eletrônica, analisem que as últimas camadas fica 3S2 e 3P5, ou seja, 7 elétrons na última camada. Só que ele precisa de mais um elétron para poder se tornar estável. Então, o sódio ele vai doar esse elétron para o cloro, tornando ele estável, ou seja, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, sendo assim, tanto o sódio como o cloro eles vão se tornar estáveis, ok? Então, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, ou seja, atinge a configuração de um gás nobre. A valência. E o que seria a valência? Em meados do século XIX surgiu a ideia de valência, entendida como a capacidade de um átomo ligar-se a outro, ou seja, vai ser uma camada eletrônica mais externa, certo? Dizemos que o hidrogênio tem uma valência, é monovalente. O oxigênio, 2 valências, é bivalente. O nitrogênio tem 3 valências, é trivalente. E o carbono tem 4 valências, é tetravalente. Vamos lá saber o que é isso, o que isso significa. Temos aí, ó, a tabelinha, certo? Com as famílias, a quantidade de elétrons na camada de valência, a tendência e a valência. Na família 1A, eu tenho um elétron na camada de valência, e tenho minha tendência de perder um elétron. Como eu perder apenas um, a minha valência se torna monovalente, ok? Na família 2A, eu tenho 2 elétrons na camada de valência. Minha tendência também é perder 2 elétrons, tornando minha valência bivalente, 2 bivalente, ok? Na terceira, na minha família 3A, a minha quantidade de elétrons é 3. Então eu tenho a tendência de perder 3 elétrons, o que torna minha valência trivalente. Na família 4A, eu tenho 4 elétrons na camada de valência e posso compartilhar 4 elétrons, certo? Eu tenho tendência de compartilhar esses 4 elétrons, o que torna minha valência tetravalente. 5A, eu tenho 5 quantidades de elétrons na camada de valência. Minha tendência é ganhar 3 elétrons, trivalente. 6A, tenho 6 elétrons e minha tendência é de ganhar 2 elétrons, bivalente. 7A, minha tendência é ganhar 1 elétron, ou seja, monovalente. Na família 8A, que é a família dos gases nobres, eu tenho 8 elétrons na camada de valência e eu não realizo nenhum tipo de ligação, certo? Por quê? Porque eu já tenho a estabilidade necessária, ok? Se analisarmos direitinho a tabela da família 1A a 3A, a minha tendência vai ser perder elétrons, ok? Para me tornar estável. Na família 4A, minha tendência é compartilhar elétrons, ok? E da minha família 5A a 7A, minha tendência vai ser ganhar elétrons, ok? E só para lembrar, gente, o elétron é uma partícula com carga negativa que fica na eletrosfera, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Essas são algumas das nossas referências. Foi usado Marta Reis, Gabriel Cabral. Aqui temos Mundo da Educação, falando sobre a força magnética entre os fios. E aqui foi usada toda a matéria, falando sobre algumas ligações químicas, mapas conceituais. Até a próxima, gente.